Oi, boa noite. Eu sou a Denise, geneticista do Instituto Ideia Fértil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os bancos de gametas. Esse assunto é super interessante e as pacientes sempre têm dúvidas a respeito disso. Então, muitas vezes, os pacientes de genética precisam recorrer ao banco de gametas, outras vezes eles têm curiosidade para perguntar ou querem ser doadores, né? Então, a gente programou de fazer essa live hoje para conversar um pouquinho. Para conversar com a gente, eu convidei o Dr. Vitor. Então, o Dr. Vitor é psicólogo da equipe de psicologia do Ideia Fértil. Ele tem mestrado e doutorado em psicologia da saúde. Ele é professor e orientador do nosso programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina do ABC, agora Centro Universitário, e vai conversar um pouquinho com a gente a respeito dos bancos. Não sei se vocês sabem que no Instituto Ideia Fértil é a equipe de psicologia que conversa com os pacientes, tanto aqueles que querem doar quanto aqueles que querem receber gametas. Então, por isso que hoje o Vitor vai conversar com a gente a respeito disso. Esperar só uns minutinhos até o Vitor entrar. Eu vou acompanhando vocês aqui também as perguntas pelo chat, então a gente tem algumas coisas que a gente vai falar e vocês podem fazer perguntas também durante a apresentação, durante a live, e aí vocês. Deixa eu ver, acho que o Vitor já. E aí vocês. Eu vou respondendo à medida que eu for vendo as perguntas de vocês. Acho que o Vitor ainda está tentando entrar. Essas novas tecnologias são complicadas. A gente vai se adaptando a elas. Deixa eu só ver aqui. Nossa, quanta gente entrando! Que bom, que bom. Boa noite, Carol. Boa noite, Dineide. Boa noite, Nina, Cida, Jaqueline, Keila. André entrou também, Madu. Carol, Micaele. Boa noite, Micaele. Ah, Felicity, ó, Vivi, a gente vai falar da fila de doação de óvulos, a gente vai conversar sobre tudo isso hoje, vai ser muito legal. Vitor. Vitor. Olá. Boa noite. Ainda não estamos te vendo. Já estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Ah, agora sim. Eu estava aqui pelo computador, mas como você falou, nas novas tecnologias a gente tem que adaptar. O computador não quis participar da live. O celular foi. Ah, não dá. Não dá, tá sem, tem que ser pelo celular. Ah, ok. Realmente novas tecnologias aprendendo. Tudo bem com você? Tudo bem. Você como Tá está? barbudo. É, Faz tempo que a gente não se vê, né, pessoalmente. faz.
colocar o fone aqui para ficar mais agradável, para eu poder ouvir, para vocês ouvirem. Pronto. Vitor, as pessoas estão entrando aqui, já tem 40 pessoas participando da nossa live. Renata entrou agora, a Lezinha, um monte de gente participando. E todo mundo quer saber, né? Como que funciona o banco de gametas? Você explica pra gente? Explico. Tem diversas etapas, né, para cumprir, tem especificidades médicas, então tem questão de exame, mas vamos falar um pouquinho da parte da psicologia, de algumas práticas gerais. Né? O banco de gameta, como foi hoje aí a palavra do dia, o ideia fértil, pode se referir à questão do espermatozoide ou do óvulo. Apesar da gente ser algo mais novo, mas também hoje em dia a gente pode até falar do embrião, né? Verdade. Que agora Tem nós banco de também embrião temos, também. verdade. E quando, pelo menos no Ideia Fértil, um dos protocolos que a gente tem para justamente ter o cuidado com esse processo é quando uma pessoa quer doar ou quando uma pessoa quer receber, passa pela equipe de psicologia. E aí conversa E conosco, fala conosco, para a gente poder dar as orientações específicas e pertinentes. eu conversei com, antes de você entrar um pouquinho, eu estava explicando, né, para as pessoas que já tinham chegado, que justamente a equipe de psicologia que é responsável por conversar, tanto com os doadores quanto com os receptores. Então, super importante você falar sobre isso, porque o banco, ele é composto tem que ter essas duas pessoas, né? Tem que ter os doadores e tem que ter os receptores. Então, hoje a gente vai conversar sobre esses dois lados, né? A importância dos dois, desses dois lados. Uhum. Eu acho que uma coisa que as pessoas têm bastante dúvida é quem que pode doar? Quem pode ser o doador? Em princípio, qualquer um pode ser doador. Tá? Existem restrições de idade, principalmente no caso feminino, mas o masculino também tem, e questões médicas. Então, do ponto de vista médico, uma pessoa que queira doar, ela vai passar então pelos exames, questões simples, como tipo sanguíneo, até questões mais complexas. Então, fazer o cariótipo, questões de sorologias, HIV, hepatite. Então, além da faixa etária, tem esses cuidados médicos. Se está habilitado do ponto de vista médico, aí vem para conversar conosco. E aí, quem que pode doar? Pode ser uma mulher sozinha, pode ser um homem sozinho, pode ser um casal. Não importa se o casal é hétero ou homo, né? Qualquer um tem a A pessoa precisa já ter liberdade tido, de escolher doar. desculpa. A pessoa Imagina, já precisa ter tido filhos para ser doador? para ser doador, não precisa ter tido filhos, né? O que é necessário ou o que é indicado ter é no caso de quando a gente vai falar de útero de substituição, mas acho que isso é uma outra live. Outra live, até sugeri essa live já, para a gente falar de útero de substituição, que eu acho que é super interessante. Transplante de útero e útero de substituição, aguardem. De Eu acho fato. que essa é uma das lives que vem por aí. Existe também os dois programas que são a doação solidária e a doação compartilhada, né? Isso, Então, isso. você quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Bom, quando então alguém decide doar, né? Mas por que vai doar? Bom, porque escolheu doar. Né? Então, no Brasil, a doação ela é voluntária. Não existe uma troca financeira, não existe um pagamento sobre isso. Alguém decide doar. Tá? E aí, então, quando, no caso da mulher, a gente falar do banco de óvulos, quando ela chega para doar, a gente vai conversar, verá, olha, qual o significado do óvulo? Doar um óvulo é doar o quê? E aí ela pode doar, vou interromper para já falar na prática, e ela pode doar ou de uma forma solidária ou de uma forma compartilhada. A doação solidária é quando a pessoa
não necessariamente está fazendo tratamento no Ideia Fértil, mas gostaria de doar. Então ela vai fazer lá, vai passar pelos exames, ver se está tudo ok, a gente vai fazer essa avaliação psicológica, se estiver tudo ok, maravilha, pode doar. E doou para o banco. A doação compartilhada são comumente pacientes do Ideia Fértil. Então, a questão fisiológica da infertilidade não está na mulher, né? Está normalmente no homem. Então, ela também vai passar pelos exames. Se estiver tudo ok, passa também pela psicologia. Estando tudo ok, ela pode doar. Hoje o Ideia Fértil, ele tem um sistema diferente, né? Antes a gente compartilhava meio a meio um ciclo. Hoje o que a pessoa faz é 2 ciclos. Um ciclo no qual os óvulos que ela produzir ela doa por completo, e o outro ciclo que fica 100% com ela. Assim a gente tenta aumentar as chances tanto para quem doa quanto para quem recebe. Essa é a doação compartilhada, né? Essa é a Onde ela doação doa um compartilhada. ciclo e faz um ciclo para ela. E na doação Exato. solidária, é qualquer pessoa que se solidarize com alguém que está fazendo um tratamento, né, de reprodução Isso. assistida e que queira doar, tanto homem quanto mulher, tá? Então é super importante a gente fala bastante do óvulo, né, porque a doação de óvulos é um pouco mais complicada do que a doação de Uhum. espermatozoides, mas tanto o óvulo quanto o espermatozoide podem ser doados. Como o Dr. Vitor falou, um dos limites é a idade, né? Então, nas mulheres, a doação é até 35 anos, né? Então, Isso. dos 18 aos 35, é isso, Vitor? Isso. Isso. E para E os homens, qual que é o limite de idade para ser doador? se eu não me engano, mas precisa confirmar direitinho, creio que na faixa dos 40 anos. Tá. Tá? E a gente fala de um banco, né? Mas eles ficam guardadinhos mesmo lá no banco, assim? Eles ficam já guardados ou não? Como que isso funciona? Tá. A gente fala de banco normalmente quando eu estou na consulta, eu sempre aponto para o banco, que em teoria fica embaixo da sala. Bom, o banco não é como um banco financeiro, né? Existe todo um cuidado do laboratório. E aí, de novo, depende se está no banco ou não. Qualquer doação e qualquer recepção sempre vai ser com o banco. Então, eu dou para o banco, eu recebo do banco. Por quê? Isso a gente faz para manter o anonimato. Então, quem doa nunca saberá quem recebeu e quem recebeu nunca saberá quem doou. Né? Agora, se a gente fala do sêmen, como você falou, o sêmen a gente tem um processo mais fácil de doação. Nós temos um banco muito maior, muito mais acessível. Então, a gente tem um fluxo maior. Então, quando o homem doa, né, toda a equipe do laboratório vai fazer a recepção do material, faz a limpeza, o processamento e ele fica congelado realmente. Então, como se fosse ali um banco guardado bonitinho. Do óvulo, depende. Então, se é a doação solidária, pode ir para o banco e ficar também congelado. Se é a doação Hum, compartilhada, existe a opção ou da transferência direta, e aí você tem todo um preparo da equipe médica, ou também pode ficar congelado. E aí passe no ciclo seguinte da pessoa que irá receber. Mas que são sempre interessante. cuidados bonitinho, guardadinho ali. Então, os gametas ficam lá congelados, esperando, né? Ou um receptor possível, ou o momento certo daquela receptora receber aquele óvulo ou aquele espermatozoide. Muito legal. Isso. Ficam congelados, então, no nosso laboratório de embriologia, né? Então, uma coisa importante que você falou, a gente não pode doar para um amigo. Eu não posso querer doar então, Uhum. para uma amiga minha que está fazendo o processo de fertilização. Eu queria muito ajudá-la. Eu não posso doar direto para ela. Muito bem colocado. Não, a gente não pode. Tá? No Brasil, todo esse processo tem que ser anônimo. Tá? Então, eu não posso conhecer quem doa, não posso conhecer quem recebe. Poxa, mas a minha amiga queria muito ajudar, o meu amigo quer muito ajudar. Fantástico. Se puder, se quiser, venha. Pode não ajudar você diretamente,
mas auxiliando o banco faz com que o processo da fila, ou quem está na espera, ande, a questão ocorra. Então acaba também favorecendo você. Além disso, na questão do anonimato, por um processo de legislação, mesmo do ponto de vista psicológico, né, o anonimato é algo importante. Como eu falei, quando a gente vai doar, mas também quando a gente vai receber, uma das perguntas centrais no atendimento da psicologia é qual o significado desse óvulo. Nós temos uma história social, cultural, né, da questão do sangue. Ai, o filho, a família, é o sangue do meu sangue. E aí, de repente, não é mais o sangue do sangue. Ah, mas o Ou a tipo genética sanguíneo da você não genética. tem. Exato, né? A ideia de Ou a falar do minha sangue. genética, né? Tem a minha genética. Isso mesmo. Né? Que é isso que as pessoas acabam colocando. Como é que é essa história da genética, do DNA? Como é que fica isso? Então, para quem doa, um dos pontos centrais, de uma maneira resumida, é: bom, se eu estou doando um óvulo, eu estou doando o quê? Eu estou doando um filho? Eu estou doando um auxílio, um potencial? Um óvulo é igual a um filho para mim? Qual é o peso que isso vai ter em mim? Né? Então, Uhum. a percepção da pessoa sobre a própria doação é muito importante para manter a saúde mental dela, não só na hora de doar, mas ao longo do tempo. Porque se fica como um filho, a questão do abandono, a questão de um filho perdido por aí, como é que entra? Né? Seja o óvulo, seja o sêmen. E a questão da recepção também. Então, quando vai receber, qual é o significado desse óvulo? Existe diferença de ter o mesmo DNA, o mesmo sangue, ser filho? O que significa paternidade? O que significa maternidade? Quais são os limites ou não desse DNA, desse sangue? Então, do peso dessa herança cultural que nós temos. E até porque, quando é um doador, por exemplo, da mesma família, aquele doador seria tio e pai ao mesmo tempo, né? Ou Exato, exato, tia. Fica tão complicada exato. essa situação, né? Que às vezes complica mais, né? Ser um doador conhecido do que sendo um doador de um banco, né? Por isso que é tão importante esse anonimato, né? Acho que você toca no ponto que é essencial, exatamente, porque senão, além de toda essa questão, né, então do que significa o sangue, o óvulo, o embrião ou o sêmen, a gente entra nisso, né, mas é o tio, é o avô, é a mãe, é o pai, qual é esse papel? Né? E se é da família, sempre é o mesmo amigo, vai ter um contato, sempre terá um contato. Então, esses papéis, do ponto de vista emocional, podem ser difíceis no início, mas principalmente ao longo dos anos. Até a gente teve uma outra live em que o casal falou que ia recorrer a um amigo para fazer a doação e depois eles ficaram pensando qual que é a participação desse amigo, né? Porque daí ele vai deixar de ser o amigo para também ser o pai daquela criança e não Isso, necessariamente aquele casal queria que aquele amigo fosse o pai, né? Então é complicado, né? Então por isso que já prevendo toda essa situação e até a situação legal, né? Pensando na exato, parte até financeira, de bens e tudo mais, essas doações são anônimas. Né? exato. E o doador não tem responsabilidade financeira sobre aquele óvulo, aquele espermatozoide. Isso é bastante importante a gente ressaltar, né? Nem responsabilidade financeira, nem emocional, absolutamente. Que o doador assina, o doador ou a doadora assina um termo de doação. A mesma coisa quem recebe. Né? Quem recebe assina um termo de recepção. Então, uma das coisas que eu ressalto é: bom, não vai ter o meu DNA. E você assinou um termo de recepção. Então, mesmo do ponto de vista legal, o DNA não é mais válido. Porque existe um termo de recepção, existe algo que vai muito além. A criança, quem faz, é aquele casal, é aquela pessoa que recebe o óvulo, que recebe o espermatozoide. Antes você não tem criança. Você tem um gameta, outro gameta,
ou o embrião, mas não é a criança. A criança nasce a partir da expectativa, da vontade, da recepção, da recepção dos receptores desses Uhum. embriões. Muito bom. E deixa eu ver o que eu tinha pensado aqui. A gente tinha falado, você tinha falado um pouquinho que os doadores, eles passam por um monte de seleções, né? A gente, no IDEAFET, a gente faz uma avaliação bem completa dos doadores quanto aos exames, né? Então, a gente faz exames sorológicos, todos os exames que uma pessoa que está fazendo um processo de fertilização faz, os doadores também fazem, né? Então, a gente faz os sorológicos, faz os hormonais, os hormônios tireoidianos, o cariótipo, como você mesmo falou, né? Então, assim, a gente faz uma avaliação da qualidade desse material, né, que vai ser doado, antes de ser doado. Então, quando existe alguma alteração, infelizmente, a gente acaba não aceitando aquele doador, né? Então, alguma alteração importante, muitas vezes a gente ela não permite que aquela pessoa seja doadora, uma vez que a gente quer garantir a qualidade daquela célula, né, que vai ser Exato. compartilhada. Um dos exames que a gente faz também, que é super importante no Brasil, é a eletroforese de hemoglobina. Então, porque muitas pessoas têm aquele chamado traço falcêmico, sabe? Então, que é responsável pela anemia falciforme. Então, a gente sabe que para que a criança nasça com anemia falciforme, os dois tem que ter, né? Tanto o espermatozoide quanto o óvulo tem que trazer aquela informação. Então, a gente também faz essa avaliação nos doadores e doadoras, porque se tiver o traço falcêmico, a gente não vai recusar esse doador, mas isso vai ficar anotado na ficha dele. E o receptor não deve ter aquele traço, né? Para que a gente possa evitar a transmissão da característica, né, de uma doença que é potencialmente grave para os filhos, né, para os embriões. Outra coisa que a gente também, outro exame que a gente também propõe é a análise de doenças recessivas. Então, se o casal quiser, ele pode pedir, solicitar que a gente faça a investigação da presença de mutações recessivas nesse doador. Então, os doadores, eles contam para a gente a história da família deles. A gente sabe que não existe nenhuma doença conhecida genética na família, mas pode ser que tenha uma doença ali escondida que ele não sabe, porque aquelas doenças que se manifestam quando a gente precisa, com as duas cópias. Então, a gente faz, os receptores, eles podem pedir essa avaliação de doenças recessivas no doador, aí faz. Se o doador tiver alguma das doenças recessivas, ele pode, então, fazer a investigação nele, para saber se ele também tem. E aí, caso os dois tenham, ele pode até manter esse doador e fazer uma investigação genética dos embriões que herdaram ou não aquela mutação, ou então, isso pode ser um fator de exclusão dos doadores. Então, a gente, esses dias também, atendi um casal que fez essa análise, o doador tinha análise, daí foi feita a análise do receptor, da receptora, na verdade, e ela não tinha nenhuma das variantes, né, das mutações. Então, ela ficou super tranquila para escolher qualquer doador que ela quisesse. Então, foi bem interessante ela fazer o teste, porque ela ficou tranquila. Eu já vou Uma atender segurança a mais. Sim, né? Então, eu acho que uma das grandes preocupações de quem recebe óvulos e espermatozoides é saber sobre essa parte genética, né, Sim. dos doadores, que eles não conhecem. Então, existe esses testes de rastreamento, né, uma preocupação com doenças, né? Então, existe essa possibilidade, a gente faz um questionamento, mas existe também a possibilidade de rastreamento genético. Acho que outra coisa que perguntam bastante, Vitor, é sobre a parte psicológica, não é? Dos doadores. Sim. Mas, e até, talvez antes de entrar na parte psicológica, você colocando esses pontos, faz lembrar, além dos cuidados
com as questões de doenças ou histórico genético, quando a gente escolhe o embrião, o sêmen ou o óvulo, não é escolhido aleatoriamente, né? Por mais que a gente fale, olha, tá o mesmo DNA, não tem como ter. A gente não consegue ter esse controle ainda na medicina. Então, mas as características que nós passamos para o embrião, isso nós olhamos. Então, qual é o tipo sanguíneo, né, daquele casal, daquela pessoa? E qual é o tipo sanguíneo que a criança pode nascer? Quais são as características físicas? Então, cor de olho, de cabelo, tipo de cabelo, cor de pele, altura. Então, a ideia é que a gente consiga chegar num histórico familiar das mesmas misturas. Né? Então, a gente fala, bom, se a gente pegar o óvulo e o sêmen de alguém, juntar, dá para saber exatamente como aquela pessoa vai ser? Nariz de quem, olho de quem, boca de quem? Não dá. Às vezes parece com o pai, com a mãe, às vezes não parece com ninguém. Vai descobrir que parece com um avô, bisavô e sei lá. Então, a ideia é quando a gente escolhe, nós temos esse cuidado para justamente propiciar as mesmas características, ou as características mais próximas possíveis para aquela pessoa. E aí você tocou no ponto. Ok, então tá, a gente cuida dessa parte genética, das características físicas, mas e essa coisa psicológica? Então, está vindo de um doador. Não fala ainda da psicológica, que eu quero ainda Uh, voltar nessa parte das características clínicas. Você ok. falou uma coisa muito interessante. Como que é essa escolha das características clínicas? É o paciente que escolhe, são vocês que escolhem? Tem um catálogo? O que que tem escrito lá? Tem umas fotos do paciente? Como que é? Do doador, né? Do Ok. paciente. Importante, muito importante. Nós escolhemos em conjunto com o paciente, principalmente quando é sêmen. Então, como o banco de sêmen, ele ele é maior, você tem mais opções. O casal vai junto na consulta psicológica e nós fazemos as orientações. Então, todos aqueles aspectos iniciais psicológicos, mais o auxílio. Tem uma pausa. Como é que se dá? Voltou? Deu uma travadinha aqui Voltou, para deu mim, um desculpa. piscou. Ok, ok. Bom, e agora eu me perdi. Como que é? Tem um catálogo com as características clínicas? Vocês ajudam, vocês que escolhem? Como que é? Isso. Então, com o sêmen, o casal está ali e o casal vai escolher. Não existe foto no Brasil, não se pode ter essa identificação. Então, as características são por tipo sanguíneo, e aí aquelas que eu falei, cor de olho, cor de pele. Então, o casal vai olhar, ou a pessoa vai olhar da forma mais cuidadosa, da forma aquilo que mais se parece com a família. E durante esse atendimento, nós tomamos muito cuidado para ver qual é a reação do casal, qual é a reação daquela pessoa frente à escolha, né, para poder ver se existe alguma dificuldade, alguma facilidade, que questões que vêm ali para a gente poder ir cuidando e dando suporte emocional para a situação. Né? A questão de doar é voluntária, mas quando a gente recebe, não é. Né? A gente acaba chegando a isso. Dificilmente alguém parte da primeira opção, não, vou direto para a gameta. Não, partiu de um histórico em casa que não deu certo. Ok, tem exceções, tem outros tipos de tratamento, como produção independente, mas senão o casal tem que chegar até ali. Tá? Então, esse suporte emocional e o cuidado na hora de escolher é importante. O sêmen, então, eles estão ali junto. Quando a gente fala de óvulo, como é mais restrito, o casal ele vai conversar com a gente, também com a enfermagem, passar as características físicas, e aí a própria enfermagem, a equipe médica são responsáveis para fazer esse match, para poder olhar qual que é a característica de um, a característica de outro, e fechar realmente dentro das características mais próximas às pessoas. Então, cor de olho, cor de cabelo, cor da pele, tipo Altura, sanguíneo,
são as tipo sanguíneo principais, né? são os A altura principais. também. É. Tá. Existem al- algumas questões, né? Por exemplo, a mesma altura. É legal ter a altura da média da família, mas a gente sabe que a altura é multifatorial. Então não adianta só o aspecto genético, tem toda a estrutura e desenvolvimento da criança. Então tem sempre esses cuidados e essas orientações também. Legal. Eu vou responder algumas perguntas, porque a gente está só conversando e a gente não está respondendo o que as pessoas estão falando. Ó, então, a Xênia perguntou se essa análise genética que a gente oferece para o embrião, se ela substitui a análise que é feita, que a gente faz para os doadores, se é a mesma que faz para os embriões. Não é, tá? Essa análise é uma análise nova, ela começou a ser feita, oferecida há 2 meses praticamente, é um exame super novo. Ele é um exame de rastreamento que é possível ser feito nos doadores, né, ou nos receptores, mas não nos gametas. Tá? Porque no gameta a gente tira um pedacinho muito pequenininho para poder fazer análise. E aí a gente não faz esse rastreamento de todas as doenças. É um sonho, vamos dizer assim. Eu acho que isso, daqui a alguns anos, talvez a gente consiga fazer esse rastreamento nos embriões também. Mas por enquanto não. Então, o rastreamento que é feito no embrião é de alterações cromossômicas, né, que são principal causa de abortos, por exemplo, de não evolução do embrião. Mas nos doadores, a gente consegue rastrear potenciais doenças, né? Então, é uma análise muito mais abrangente que a gente pode fazer no doador e no receptor. Além de receptores de óvulos, todo mundo pode fazer esse teste, né? É um rastreamento de doenças recessivas. A gente indica principalmente para casais da mesma família, casais de primos, por exemplo, né? Que tem um potencial risco dos dois terem uma mesma mutação genética que leve a um processo de doença. Então, é um teste super interessante que a gente tem há pouco tempo, tá? Então, acho que foi a Xênia que tinha perguntado. E o Xênia, é muito diferente o exame dos doadores do exame que é feito nos embriões. Felicity, eu vou falar da fila. A gente vai falar da fila, não, daqui a pouquinho. Deixa eu ver o que mais. Fala então pra gente, e Vitor, que eu te cortei, né? Você ia falar sobre o aspecto psicológico. Sim. A gente, como que é o nome do Paty, o nome do exame é rastreamento de doenças recessivas. Fala pra gente um pouquinho sobre como é feito essa parte psicológica. A gente tem como saber como que vocês fazem uma avaliação psicológica do doador? Isso vai estar na ficha? Como que é isso? Ok. Então, uma das questões, então, além, né, do sangue, da história, da família, é a questão emocional. Poxa, mas eu estou recebendo um óvulo, um sêmen doado. Mas, poxa, eu vejo que eu pareço com o jeito de ser da minha família, fulano parece com o avô. Então, não é algo estritamente genético, né? Então, não vem a personalidade do indivíduo não vem necessariamente do sêmen ou do óvulo. Então, quando você está ali acolhendo um óvulo ou um sêmen, de novo, é um óvulo e é um sêmen. Tá? É o primeiro momento quando a gente começa a ter cérebro, ter coração, começa a formar os aspectos emocionais, a psique do indivíduo, está ali, dentro do processo gestacional. Então, os primeiros laços afetivos são diretamente com aquela mãe, com aquele pai, com os pais realmente que acolhem esses embriões. E essa criança vai ser como? Bom, ela será como ela será. Ela desenvolverá a própria personalidade, o próprio modo de ser. Não é dependente de usar o próprio gameta ou um gameta doado. Né? Os pais têm um peso muito forte no desenvolvimento da personalidade. Então, da mesma forma, gameta doado ou não, os pais vão ter um papel muito importante nisso.
o acolhimento desses pais é o que faz muita diferença nesse processo. Então, não. Muito bom. A gente não pega a personalidade junto na doação. Né? Ah, mas pode parecer com o avô, comigo, o jeito de ser? Pode, porque a família educa, é a família que traz. Como questões também, qual é a preferência de comida? Qual é o hobby? Qual que é a cor que gosta mais? Qual é a profissão? Isso são todas questões aprendidas que o indivíduo vem desenvolvendo na relação com o outro, na relação com a família. Então, isso não está no óvulo, não está no sêmen, não está no embrião. Isso está na constituição do indivíduo e na relação que ele vai ter com cada um. Algumas pessoas estão falando que as características que a gente tem no nosso banco são diferentes das características dos bancos internacionais. Por que que isso acontece? É verdade? É verdade, questão de legislação. Tá? O nosso banco, a gente divulga estritamente as características físicas. Uhum. No Brasil, a gente também pode divulgar características sociais, como era essa que eu estava falando. Você prefere verde ou rosa? Macarrão ou churrasco? Tá? Essas são características sociais. O Ideia Fértil trabalha estritamente com as características físicas, que é realmente aquela que está passando ali, o que aquele embrião, o gameta, carrega. Tá? Fora, conforme você tem legislação de diferentes países, você possibilita outras coisas. Por exemplo, nós temos nos Estados Unidos, tem a foto do doador de criança, alguns bancos têm a foto do doador adulto, tem a voz, a silhueta. Então, a legislação permite. É uma outra relação com o processo de doação. Lá não é doação, lá nos Estados Unidos, é venda. Uhum. É um comércio com muito cuidado, tem um monte de regulamentação, mas é uma outra concepção cultural, que é algo que nós não temos aqui. Aqui, como nós falamos, é a questão da doação e da recepção. Processo anônimo no estado de São Paulo. Então, a gente mantém as características mínimas para fazer a identificação. Então, é diferente dependendo do local e da legislação específica. Até mesmo para preservar o anonimato, a gente não pode ter esse tipo de característica, né? Então, isso faz parte da legislação brasileira, né? Onde o doador ele é anônimo. Então, a gente tem que mantê-lo anônimo e dessa forma, então acaba que no nosso banco a gente não pode ter algumas informações. Só para esclarecer, a gente tem um banco do Ideia Fértil, tem um banco nacional, por exemplo, de gametas masculinos, e tem os bancos internacionais. Os bancos de óvulos tem o banco do Ideia Fértil. Eu não sei se tem outro banco brasileiro. Tem banco brasileiro de óvulo? Tem também? Tem. E bancos internacionais. Bancos internacionais. Mas, infelizmente, a questão do óvulo é ainda algo que custa muito. Né? Ainda que no Brasil é a questão da doação, o processo todo para a gente poder captar os óvulos, poder guardar, é caro. Então, para quem recebe, o processo ainda é muito custoso. Por isso, a doação solidária ou compartilhada, que auxilia muito nessa questão do custo. Porque a doadora ela tem que passar por todo o processo como se fosse um processo de fertilização mesmo. Então, tem que tomar os mesmos hormônios, tem que fazer todos os exames. Então, tudo isso tem um custo, né? Que é o custo que a receptora acaba acolhendo, né? Quando ela opta por usar um gameta doado, né? Um óvulo doado. A Xênia falou que avaliou 3 bancos, ficou muito feliz com o nosso. Obrigada, Xênia. A gente tem bastante cuidado com o nosso banco. A Dantas Rocha perguntou se tem algum exame que identifica a doença mitocondrial. Olha, não. Assim, as doenças mitocondriais são super complexas, a não ser que a mãe tenha algum histórico de doença, a doadora, né, tem algum histórico de doença mitocondrial e ela não vai poder ser doadora.
mas mesmo em adulto, é muito difícil fazer rastreamento de doença mitocondrial. Porque existe a possibilidade da doença mitocondrial estar restrita em um determinado tecido e não estar presente no óvulo ou no espermatozoide. No espermatozoide não importa, porque a mitocôndria do espermatozoide não vai transmitir para o embrião. Mas a mitocôndria do óvulo a gente não consegue ainda rastrear. A gente tem no teste genético dos embriões, eles fazem uma análise do potencial daquela mitocôndria. Então, se tem muitas mitocôndrias, se tem poucas, do potencial energético daquele embrião. Mas não é uma análise de doença mitocondrial, tá? Eu vou responder a resposta. Vamos responder a Vivi, tadinha, ela está esperando desde o começo da live para a gente falar como é a fila. Ok. Bom, sêmen não tem fila, né? Então, a gente tem um banco grande, existem vários bancos. Então, precisou do sêmen, a pessoa vai fazer a consulta com a psicologia, nós vamos fazer as orientações que são específicas, né, para ver então a questão da recepção, como que aquele casal está. Sendo tudo ok, já pode fazer a escolha do sêmen, né? O óvulo, como a gente falou, é mais difícil. Então, nós temos um volume muito menor, tá? De doadora. Um volume muito menor de doadoras e um volume grande de recepção, né? Mas a gente tem uma fila no Ideia Fértil? Tem. Poxa, mas eu vi que tem lugares que não tem fila. Sim, é verdade, tem lugares que não tem fila. São normalmente clínicas muito pequenas. Então você tem uma doadora, uma receptora. O Ideia Fértil ele é muito grande. Então a gente tem um fluxo muito grande de doadoras, inclusive, mas de recepção é muito maior. Tá? Então, antes nós tínhamos uma fila que estava, em média, 3 anos, 4 anos, 2 anos, dependendo também das características do indivíduo. Então, determinadas características dificultam a questão da recepção, né? Então, quando a gente é muito recessivo, então a pessoa é loiro de olho azul e o marido é loiro de olho azul. A gente não tem mistura, então é algo muito específico, né? A mistura genética só é possível dar loiro de olho azul, para a gente simplificar. Dependendo das características, é mais fácil. Orientar também, né? Mais difícil. Exato, oriental muito difícil também. Não é que não tenha, tem, mas é difícil. Isso sempre incomodou muito, tanto nós da equipe da psicologia, como o próprio Ideia Fértil em si. Então a gente sempre está tentando ver aspectos ou questões para modificar, para acelerar. Então a partir do final do ano passado, e agora a gente acabou sendo interrompido pela toda a pandemia, começou a se instaurar um novo programa. A ideia é que a gente consiga chegar na meta de espera de 6 meses. Então, olha, preciso de um óvulo, até você ter o óvulo, então seria uma questão de 6 meses. Tá? Então, acho que pouco a pouco a própria enfermagem entrou em contato, está entrando em contato para quem quer continuar na fila, quem ainda tem interesse, e vendo como é que pode se colocar e fazer funcionar essa nova proposta. Ainda está adaptando, ainda está em funcionamento, mas a ideia é a gente conseguir um tempo de espera de 6 meses. Eu conversei ontem com a Rafa, que é a enfermeira, né, responsável pelas doadoras, né? E ela me falou que agora, como a gente tem a possibilidade da doação solidária, que essa fila diminuiu bastante. Porque antes a gente tinha só a doação compartilhada. Então, era alguém que já estava fazendo um tratamento de reprodução que tinha que doar uma parte dos seus óvulos para outra pessoa. Agora, e aí era difícil, porque você precisava encontrar uma paciente que não tivesse nenhum problema, que ela pudesse ser doadora, e, né, com a idade adequada e que ainda não precisasse de todos os seus óvulos para o seu tratamento. Então, era super complicado. Com a alteração da legislação e a nova permissão para doação solidária, a gente tem maior possibilidade de doadoras. Então, o que a Rafa me contou ontem é que a fila praticamente zerou.
né? Então, muitas vezes ela liga para as receptoras e as receptoras não querem mais ou não tem condição financeira ainda para fazer o tratamento. Então, como você falou, depende muito do match, né? Da gente encontrar uma doadora que tem as mesmas características físicas da receptora, porque essa é a parte mais difícil, né, do banco, a gente ter a combinação das características, mas quando a gente encontra, quando a gente tem esse tipo, não são características muito difíceis, né? Como você falou, o loiro de olho azul, ou os asiáticos, né? Que são os orientais, né? Que tem mais, a gente tem menor quantidade no banco. Normalmente as doações são um pouco mais simples, a gente já está com a fila praticamente zerada. Elise, Respondi feliz. colocaram uma pergunta que eu acho interessante a gente falar, que é de quem doa Hum, e arca com todos os custos do tratamento. É, então, se é uma doação solidária, olha, eu gostaria de doar. Então, o processo do tratamento, fazer a punção e tudo, não tem, não tem custo, tá? Então, não existe o custo para a gente poder doar. Talvez um ou outro exame tenha que falar com o próprio convênio, algumas coisas assim, mas o custo do tratamento, isso não tem, porque é doação. Doação compartilhada tem o tratamento e as especificidades, né, de cada um, aí tem outras questões, mas também existe um incentivo, existe todo um processo que aí, cada caso, cada situação, a pessoa pode conversar com a equipe médica. a P. Alves está perguntando se quem precisa de sêmen e de óvulo é a mesma espera. Como o doutor Vitor falou, para o sêmen não tem espera, o que tem mais espera é o óvulo, para ter um óvulo com as mesmas características do que da receptora, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui, tem bastante pergunta. Uma que colocaram, que a gente já tinha comentado antes, mas a gente volta, é a questão das informações sociais, como Sim. profissão, hobby. O Ideia Fértil não trabalha ou não coloca isso, porque a gente entende que isso é uma informação social, como a gente falou, é uma característica que nós aprendemos, que nós desenvolvemos. Né? Não é porque o doador, a doadora é ou não é algo que a criança será ou não será algo. Isso ela aprende com a família, com o processo dela. Então a gente dá preferência para as nossas características físicas, que são aquelas que nos identificam um com o outro. Ah, estou sendo aqui lembrada que daqui 10 minutos acaba a nossa live e ela acaba sozinha, ela fecha sozinha. Então, vamos tentar responder. Eu tinha várias outras perguntas para te fazer, Eu mas também. vamos dar prioridade para. Esse assunto é super interessante, tem um monte de coisa para perguntar. Mas vamos dar prioridade para as perguntas do pessoal no chat. Uma das perguntas é se esse exame de rastreamento, deixa eu ver aqui, deixa eu achar ele aqui. Se é feito para todos os doadores. Na verdade, o exame ele é feito a pedido do receptor. O receptor paga por esse exame, tá? Então, ele não é feito naturalmente, a gente faz as sorologias, os hormônios, o cariótipo, o hemograma, eletroforese de hemoglobina, isso já está incluído. Se o receptor quiser saber essas informações dos doadores, sobre as doenças recessivas, ele tem que pagar por esse exame. É um exame à parte, que é a escolha do casal. Então, a gente não faz automaticamente para todo mundo, tá? Porque isso ia aumentar muito, muito não, mas ia aumentar um pouco o custo dessa doação. Custa em torno de, se eu não me engano, em torno de R$ 1.000 esse teste, tá? Que mais? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vamos olhar. Algumas pessoas colocaram também, além da questão da profissão, a questão de religião é a mesma questão. Né? Não é genético. Eu insiro a criança, eu passo por esse processo.
Existem também outras questões, como a questão do anonimato, a questão de contar ou não para o filho que vai nascer, né, do processo de doação, Ah, sim. né? E o que a gente orienta, nós já temos pesquisas sobre isso, tá? Não é o fato de contar ou não contar que interfere negativamente no desenvolvimento da criança. A grande questão, ou uma das questões importantes, é, de novo, o aceite daquele casal, daquele indivíduo, para receber aquele ovo, para receber aquele sêmen. E principalmente para receber a criança que vai nascer. Né? Se aquelas pessoas se identificam realmente como pais, ok. Né? Então, essa identificação dos pais com a criança é o que realmente faz o diferenciamento para o desenvolvimento adequado da criança, independentemente de saber ou não saber sobre sobre o que se é ou não é o que, usou ou não usou. Né? Isso é uma das questões que a gente aprofunda também com mais cuidado na consulta psicológica. Ah, isso era uma das perguntas que eu queria te fazer. O que que você conversa tanto com os doadores quanto com os receptores? Mas vamos falar dos receptores. Então, essa é uma das abordagens, né? Isso, essa é uma das abordagens. Então, o significado de receber aquele óvulo, aquele sêmen, né, o significado de ser mãe, de ser pai, do casal, da relação, qual é a diferença entre o óvulo e um filho, o que eles estão recebendo, o que vai ser gerado, né? O anonimato da relação, então, vem do banco, vai para eles, não se sabe quem doou, quem recebeu. Contar ou não contar para os filhos, né? Então eu conto disso, eu não conto, qual que é essa questão, o que faz parte do desenvolvimento da criança e do adolescente ou de questões mais específicas. Tá? Então, tudo isso a gente olha com muito cuidado, olha com o indivíduo, com o paciente que está ali e vai aprofundando determinadas situações e outras questões que possam vir a aparecer. Muito bom. Vitor, e se o doador, se a criança um dia quiser saber quem é a identidade do doador, pode saber? Olha, eu sempre falo que isso é uma possibilidade futura. Hoje, de como as coisas estão e como funciona a nossa legislação, especificamente no estado de São Paulo, não tem como, porque é anônimo. Então você não tem esse registro, você não pode passar esse registro. Amanhã, se a legislação muda, se o processo muda, se as questões mudam, pode ser que o anonimato caia. Mas caso isso venha a acontecer, a gente vai trabalhar isso de outra forma e a gente vai abordar isso também com cuidado. Muito bom. Acho que essa é uma das grandes preocupações de quem recebe, né, um gameta sobre e quem doa também, né? Se a Sim, criança vai poder saber sobre a identidade, né, do doador. Então a identidade ela é preservada. A gente está nos últimos minutos da nossa live, faltam 3 minutos, ela vai encerrar automaticamente. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que assistiram a live. A gente tem muito mais coisas para conversar, mas não dá tempo, é 1 hora, passa tão rápido. Eu queria que as pessoas que mandaram perguntas que a gente não respondeu soubessem que a gente vai mandar por e-mail, a gente responde depois, ou até num outro vídeo do Instagram a gente responde as perguntas, então não se preocupem, todos vocês serão respondidos. Tá? Me perdoem, porque a gente vai conversando e vão subindo um monte de perguntas, às vezes a gente não consegue acompanhar. Você quer se despedir? sim. Eu também agradeço A pela Barbie está oportunidade. dizendo assim, pode trazer um doador de sêmen. Com certeza, pode trazer 2, 3, 10, pode trazer. Quando quiser. É sempre aquilo, vai passar pela avaliação, se tiver tudo ok, aí doa. Mas é sempre bem-vindo. Gente, eu também agradeço todas as pessoas que acompanharam, que perguntaram, agradeço a Denise, Ideia Fértil, a gente poder colocar. Como a Denise falou, tem muitas outras questões, tem muita coisa ainda para a gente aprofundar e falar,
Nós estamos à disposição nos nossos contatos, nas nossas redes. Então, entre em contato, perguntem. Se quiserem marcar consulta, marquem, a gente faz orientação, tá? E fiquem de olho também no Ideia Fértil, no Instagram, porque todos os dias praticamente nós estamos com uma live e amanhã também tem uma que promete também no mesmo horário, se não me engano, às 19. Sempre conteúdos interessantes, né? Então a gente sempre procura trazer para vocês as dúvidas que a gente costuma ouvir de vocês nas consultas, né? No nosso dia a dia. Então, para quem já está no serviço, ou para quem está começando, né? Quem está entrando, então é super interessante. Acho que essa oportunidade da gente conversar com vocês via Instagram, via live, ela facilitou bastante a vida, né? De todo mundo, né? Dos pacientes, acho que ajudou bastante. E aí parece que na nossa colinha, amanhã vai ser então com a doutora Natália, da equipe turquesa, e com o doutor Caio, que é andrologista, e vão falar sobre a questão da zoospermia. Então a ideia é que a gente também cuida no Ideia Fértil dos homens. Eu vou estar lá também respondendo perguntas de genética, se alguém quiser fazer. Eu fico no chat ajudando a responder. Ah, maravilha. Então, né? E os pacientes de azoospermia são os que usam também o nosso banco, não é? Sim, e como usam. E a gente está sempre ali para acolher. Sim. Então, boa noite a todos. Obrigada pela paciência, por ter assistido a nossa live. E nos vemos nas outras lives por aí, nos Pois é. próximos dias. Uma boa noite a todos. Boa noite, Denise. Boa noite. Deixa eu encerrar. Ok. Ah.